Bem, eu queria agradecer em nome do Instituto, a família Foyer, por nos receber aqui mais uma vez, e aos convidados também. Então, nós nos propusemos a dar uma palestra a respeito da educação das crianças, segundo a filosofia de São Tomás de Aquino. Não é nada que nós não saibamos espontaneamente, mas São Tomás de Aquino tem a propriedade de abordar as coisas do ponto de vista dos princípios, de modo que aquele conhecimento que nós adquirimos pela experiência acaba ganhando uma forma, acaba se consolidando na nossa mente de maneira conceitual, nos ajudando a discernir melhor isso na hora de realizá-lo na prática. Então, ainda que todos que tenham filhos e já educaram uma criança, provavelmente pela experiência já tenham percebido boa parte do que a gente vai falar aqui, a gente vai tentar dar um arcabouço conceitual para que isso ganhe uma clareza maior do ponto de vista filosófico, né? E para que talvez isso contribua de algum modo na educação das crianças, principalmente para aqueles que ainda terão filhos, né? Além da abordagem conceitual de São Tomás de Aquino, a gente vai tentar fazer uma analogia aqui, utilizando o simbolismo do Gênesis, no intuito de que a coisa fique gravada na nossa memória de uma maneira um pouco mais fácil, né? A gente sabe que toda a escritura é escrita através de símbolos. Esses símbolos têm a finalidade justamente de tornar mais fácil para o homem, que não é, como disse o Rafael, não é somente espírito, mas é espírito e matéria, alma e corpo, tornar mais fácil para os homens a apreensão das verdades eternas. As verdades eternas, elas são imateriais. Então, para os anjos, que são puros espíritos, a apreensão das verdades eternas ela é mais fácil, ela é imediata. Para os homens que têm a atividade da inteligência como que atrasada e retardada pelo corpo, é necessário que nós tenhamos disponível na nossa imaginação um conjunto de símbolos sobre o qual a nossa inteligência vai conseguir apreender de forma mais simples, mais sintética e até mais rápida os conceitos, os princípios e as formas eternas que regem e regulam os vários fenômenos da realidade. Então, além da descrição dos princípios, nós vamos dar um aparato simbólico baseado nos 6 dias da criação, na tentativa de fazer com que isso fique de algum modo gravado na nossa memória e facilite um pouco a nossa apreensão disso que o São Tomás de Aquino discerniu do ponto de vista conceitual. Então, para a gente começar, a gente nota uma coisa que é um tanto óbvia. Quando eu estava escrevendo aqui, tomando umas notas para elaborar a palestra, a minha esposa deu uma risada, porque a primeira nota que eu coloquei aqui é: o ser humano é uma pessoa. E é uma coisa tão óbvia que o ser humano é uma pessoa, que de fato a gente dá risada, né? Que novidade é essa? Que você vai falar sobre isso, mas nós, embora saibamos, olha que coisa curiosa, embora saibamos e embora seja numa certa medida óbvio que o ser humano é uma pessoa, nós vivemos numa época onde todo o aparato jurídico da nossa sociedade está justamente negando a ideia de que o ser humano é uma pessoa. Quando nós vemos coisas como a defesa do aborto, a defesa da eutanásia, a ideologia de gênero, todas essas coisas partem do pressuposto, bem observadas, todas elas partem do pressuposto de que o ser humano não é uma pessoa, ou pelo menos de que ele não é naturalmente uma pessoa, de que, na verdade, o status de pessoa é colocado nele pela sociedade, ao invés de derivar da sua própria natureza. Tá? Então, é uma coisa óbvia do ponto de vista da vida prática, né? Ninguém vai encher essa sala aqui com cães para que eu possa dar uma palestra. Nós sabemos que somente seres humanos podem participar de uma palestra enquanto palestra.
Mas o conteúdo da palestra, curiosamente, muitas vezes, pelo menos nas universidades hoje, versam justamente sobre o fato de que o ser humano não é uma pessoa. E de que o status de pessoa é dado a ele pela sociedade. Por isso, um feto ainda não tem papel social, então ainda não é uma pessoa. E o velhinho, que também já está deixando de ter um papel social, também não é uma pessoa. E por isso podem ser mortos, assassinados, sem que nenhuma culpa recaia sobre nós. Essa é a concepção que se ensina nas universidades hoje. Embora o palestrante fale para outros seres humanos, porque naturalmente ele sabe que só pode ensinar isso para pessoas. Não pode ensinar isso para animais, por exemplo. Então, o ser humano vive numa situação tal em que, apesar de reconhecer espontaneamente algumas realidades objetivas que são óbvias, como o próprio fato do ser humano ser uma pessoa, intelectualmente ele pode se desviar. A imaginação humana pode produzir um movimento no pensamento que como que descola o pensamento da realidade. De modo que é preciso que o ser humano sempre retorne para a experiência que ele tem do óbvio, a fim de corrigir o seu pensamento com essa experiência. Porque a tendência natural do pensamento humano é se desviar da experiência concreta, da experiência do óbvio, e começar a, como que viajar e a produzir aí elucubrações imaginárias, que em última instância vão querer substituir a realidade por uma realidade fictícia que não tem nada de óbvio. Como não tem nada de óbvio o fato de você dizer que um feto não é um ser humano, que um senhor de idade não é um ser humano, e que um homem não é um homem, uma mulher não é uma mulher. Todo mundo sabe que isso que essas coisas não são verdades, e, no entanto, teses e mais teses, dinheiros e mais dinheiros, bolsas de pesquisa são financiadas no mundo inteiro hoje para que as pessoas defendam esse tipo de noção. Então, é importante, alguns filósofos definem a filosofia justamente como a investigação do óbvio. O óbvio precisa ser investigado, porque por mais que ele seja reconhecido espontaneamente, mentalmente a tendência do ser humano é se desviar dele e substituí-lo por uma coisa que justamente não é óbvia, mas é conveniente para ele de algum modo, ou conveniente para um grupo político, para uma classe ou para o que for. Então nós vamos partir disso. O ser humano é uma pessoa. E o que quer dizer uma pessoa? É um conceito que foi trabalhado filosoficamente ao longo de principalmente a partir da filosofia cristã, por conta do problema da Santíssima Trindade, onde você tem ali um único Deus que possui três pessoas distintas. Essa distinção entre três pessoas, sendo que elas não formam três coisas diferentes, mas fazem parte de um único ser, deu muito o que pensar no início da filosofia cristã, e justamente por isso o conceito de pessoa foi se tornando cada vez mais claro, foi se tornando cada vez mais nítido ao longo da história da nossa civilização. Isso não era uma preocupação tão grande para os filósofos gregos, porque Deus, para os filósofos gregos, ainda não era visto como uma pessoa. Ele era visto de uma maneira um pouco mais impessoal, era uma inteligência impessoal, ou mais ou menos impessoal, que rege o universo. Com o cristianismo ficou claro que Deus é uma pessoa e não somente uma, três. Então, peraí, vamos ter que entender o que é ser uma pessoa, porque isso parece, no mínimo, contraditório. Para dissipar essa contradição de três pessoas em um único ser, vamos estudar o conceito de pessoa. Qual a conclusão que se chegou? Qual é a definição que se chegou? Uma definição muito simples e tão óbvia quanto a ideia de que o ser humano é uma pessoa. Uma pessoa é uma substância de natureza racional. Quando os filósofos falam substância, eles não estão falando de substância no sentido da química hoje. Substância é tudo aquilo que tem uma existência independente do meio em torno. Então, por exemplo, eu estou aqui e não me confundo com o meio no qual eu estou. Eu existo independente do meio no qual eu estou posto. Então, eu sou uma substância. Num certo sentido, esse copo é uma substância, a água é uma substância, essa folha de papel é uma substância.
O branco da folha de papel não é uma substância, porque o branco só existe na folha de papel. Não existe independente do objeto que é branco. Então, nem tudo que existe é substância. Nem tudo que existe, existe enquanto um indivíduo autônomo e independente do meio. Isso é muito importante porque as substâncias possuem uma dignidade maior do que as coisas que não são substância, que são chamadas de acidentes, né? O papel tem uma dignidade maior do que o branco, porque o papel existe por si só, mas o branco só existe no papel. Se não tem papel, não tem o branco. Logo, o papel tem mais dignidade do que o branco. Então, até aí, o ser humano, não há diferenças ainda entre o ser humano e os animais. Os animais também são substâncias. Mas o que define uma pessoa, o que define o ser humano é que ele é uma substância de natureza racional. Quer dizer que natureza aqui quer dizer essência. Quer dizer que a essência dessa substância envolve, tem como culminação, tem como destino e perfeição o uso da inteligência, o uso da razão, o uso daquela capacidade pela qual ele consegue compreender o ser das coisas. Evidentemente, isso não está presente nem nos minerais, nem nos vegetais, nem nos animais. Embora todos eles tenham algum grau de percepção, de sensibilidade, de irritabilidade e até de consciência, no caso dos animais, essa consciência não chega ao ponto de possibilitar a eles a percepção do ser das coisas. Os animais existem, mas não sabem que existem. Têm consciência do seu alimento, mas não sabem que o seu alimento existe. Eles não têm essa noção. O ser humano tem, então ele é uma pessoa, tá? Substância individual de natureza racional. Bem, se essa é a definição de pessoa, obviamente, embora do ser humano para as escalas inferiores da existência, não há outras pessoas. Tá? Nem o mineral, nem a água é uma pessoa, nem a orquídea é uma pessoa, nem o cachorrinho é uma pessoa, o ser humano é. Mas nós sabemos, por dados de revelação, que acima do ser humano existem outras realidades. E essas outras realidades também são substâncias individuais, racionais, como os anjos e o próprio Deus. Tá? Então nós vamos distinguir aqui, por uma questão metódica, três tipos de pessoas: a pessoa divina, ou as pessoas divinas, a pessoa angélica, os anjos, os demônios, e a pessoa humana. Qual que é a diferença? A semelhança nós sabemos, são indivíduos, existem independente do restante e têm a sua perfeição no uso da inteligência, na aquisição da sabedoria. Qual que é a diferença? Bem, em Deus, não há diferença entre o conhecimento e o próprio ser de Deus. Deus é o próprio conhecimento de si mesmo. Não existe primeiro Deus, podendo esse Deus se conhecer ou não, ou conhecer outra coisa ou não. Não, Deus é o próprio ato do conhecer-se a si mesmo. Deus, desde que ele existe, desde toda a eternidade, ele já é o próprio ato de conhecer a si mesmo. Então, em Deus, ser e conhecer são a mesma coisa, não tem diferença. Como diz Aristóteles, Deus é pensamento de pensamento. Tá? É uma noção talvez um pouco abstrata demais para se captar, mas se você nota que Deus não tem corpo, tá? Deus não tem, não há em Deus perfeições ou operações que Ele já não esteja realizando desde sempre, porque em Deus não falta nada, não tem nada em Deus por fazer, tudo em Deus já está como que feito desde toda a eternidade, do ponto de vista da eternidade. Se você medita na realidade divina dessa maneira, você percebe, então Deus só pode ser o seu próprio ato de conhecimento. Se Ele é uma inteligência, se Ele é um puro espírito, Ele é o próprio ato de conhecer-se a si mesmo.
Então é o conhecimento perfeito, por isso, aliás, que Deus é chamado de a sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Abaixo de Deus nós temos os anjos. Os anjos, eles, apesar de conhecerem a si mesmo desde o primeiro segundo da sua criação, então logo os anjos são criados, o primeiro ato de conhecimento deles é conhecer a si mesmo. Então eles têm um conhecimento como que perfeito da sua própria natureza, da sua própria essência. Mas nos anjos, o ser e o conhecer são distintos. Tá? Porque, embora o anjo conheça as coisas por uma operação própria, o seu ser não é dado por ele mesmo. O anjo é criado por um outro ser que é Deus. Então, o ser dele vem de fora. Tá? Depois, existindo, ele pode conhecer a si mesmo. Então, existe uma diferença, no caso dos anjos, entre ser e conhecer. Tá? Mas, dada essa diferença, o processo de conhecimento do anjo em relação a si mesmo é perfeito. É muito próximo do que acontece em Deus. Inclusive, é muito comum que em visões místicas, os santos, muitas vezes, tomem um anjo pela própria presença divina. Porque, dependendo do grau da experiência, você não consegue distinguir uma coisa de outra. Aí o que Deus faz? Deus vai lá e mostra um demônio para aquele santo, para o demônio perceber, peraí, então tem uma coisa além disso aqui que eu estou tomando como Deus. Isso é só um anjo. Se tem um inimigo, se tem um oposto a essa realidade que eu estou percebendo aqui e que me parece ser Deus, quer dizer que ela não é Deus, porque Deus não tem inimigo. Então, acima disso que eu estou tomando como Deus, existe uma coisa maior ainda. Essa sim deve ser o próprio Deus. Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui. Quem conhece a vida de Santo Antão, por exemplo, percebe que ele está lá no ápice da santidade, e é quando os demônios começam a aparecer para ele de maneira mais objetiva possível. Provavelmente isso acontece em vista de que ele perceba que Deus é mais perfeito ainda do que aquelas realidades angélicas que ele estava percebendo e que transmitiam para ele, sem dúvida, algumas perfeições divinas. No caso do ser humano, o ser humano é dotado de corpo, coisa que nem anjo nem Deus tem. Então, o ser humano nem dá a si mesmo a sua existência e nem é capaz de conhecer a si mesmo imediatamente, tal como acontece com o anjo. Porque como ele é uma inteligência encarnada, como ele é uma alma presa num corpo, por assim dizer, ou associada a um corpo, o corpo como que exerce uma força de gravidade contra a inteligência humana, atrasando o processo de conhecimento pelo qual a inteligência humana conheceria a si mesma. É por isso que nós conhecemos as coisas parcialmente. É por isso que a gente dá palestra. Uma palestra é o quê? Um encadeamento de raciocínio que dura um certo tempo e que tem a finalidade de, no final, permitir que as pessoas apreendam uma verdade única. E seria muito bom se o professor pudesse dar um estalo e todo mundo entender aquilo que ele já entendeu. Isso não é possível, por quê? Porque todos nós, todos vocês, inclusive o professor, estão num corpo. E o corpo dificulta o trabalho da inteligência, de modo que o nosso conhecimento é sempre parcial. Não somente o nosso conhecimento é parcial, como o próprio desenvolvimento da inteligência é parcial. Numa criança, por exemplo, nós vamos ver isso, a inteligência está completamente sufocada pelo corpo. O brilho da inteligência é quase nenhum, você quase só tem corpo ali. Aí você vai ter que, pelo processo de educação, você vai ter que extrair aquela inteligência lá de dentro aos poucos. Porque a natureza vai fazer isso até um momento e o ser humano vai ter que fazer isso até a perfeição própria da criança. Então, quer dizer, o fato do ser humano ser uma inteligência encarnada faz com que o ato de conhecimento do ser humano sobre si mesmo seja um ato que se dê no tempo e não imediatamente, como no caso dos anjos e mais ainda no caso de Deus. Isso tem tudo a ver com educação. Os anjos não precisam ser educados. Os anjos são iluminados subitamente. Ou eles conhecem diretamente pela sua própria inteligência, ou um anjo que está acima dele ilumina diretamente. Mas é assim na hora, um estalo.
O ser humano precisa ser educado. Quer dizer, tem um esforço ao longo de um tempo para extrair a inteligência do indivíduo, torná-la madura, preenchê-la com os conteúdos corretos, aperfeiçoá-la e etc, etc. E é aí que está todo o problema da manutenção da saúde da cultura humana, da sociedade humana. Nós o tempo inteiro temos que nos preocupar com os rumos da sociedade, porque esse processo de educação pode o tempo inteiro ser frustrado. Isso fica muito evidente numa tribo indígena, onde a preocupação deles com a transmissão de um conhecimento para a geração seguinte é muito maior do que a nossa, porque eles só têm transmissão oral e é uma família, é um grupo muito pequeno. Então, se algum problema acontecer nessa transmissão, a tribo acaba na geração seguinte. No nosso caso, a coisa demora um pouquinho, porque somos uma civilização maior, com meios tecnológicos específicos, a escrita, etc. Isso nos dá uma vantagem, é mais difícil da nossa civilização acabar, mas, ao mesmo tempo, quando grupos específicos começam a perverter e a corromper a educação no intuito de destruir a nossa civilização, nós não percebemos isso imediatamente. Como esse processo de transmissão é meio automático, por conta da tecnologia, da escrita, dos livros, quando alguém injeta ali um veneno, demora muitas gerações para que a gente comece a perceber, opa, algum problema na transmissão do conhecimento se deu em algum ponto da nossa história, de modo que olha como estão nossas crianças agora, olha como estão nossos jovens agora. E para você conseguir como que sanar ou curar esse processo, reestabelecer esse processo na sua perfeição, é mais tempo que leva, é muito tempo que se leva. Então, todo o problema da educação das crianças, não somente das crianças, mas dos jovens e dos adultos também, encontra essa primeira dificuldade. A pessoa humana, ela se desenvolve, ela amadurece, ela não é instantânea. É claro que você já é uma pessoa desde o momento em que você foi concebido, só que você é uma pessoa como que em potência, porque as características, as perfeições dessa pessoa só vão se desenvolver ao longo do tempo. Isso traz uma dificuldade enorme para a manutenção da perfeição humana. Você veja que os anjos, assim, ou eles aceitam Deus ou não aceitam. Aqueles que não aceitaram no primeiro momento da criação estão todos no inferno. Acabou. Os que aceitaram já estão todos confirmados. Não tem meio termo para o anjo. No primeiro momento da sua criação, uma parte foi para o inferno, outra parte foi para o céu. Acabou. No caso da vida humana não é assim. Você tem um processo lento, onde a gente dá um passo na direção do céu, um passo na direção do inferno, e não sabe direito para onde a gente está indo. Tudo isso é por conta do corpo, que atrasa o movimento da inteligência. Bem, se a pessoa humana, por essas razões que eu expus, só atinge a sua perfeição se desenvolvendo dentro do tempo, e se o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, sendo uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, portanto, nós podemos compreender esse desenrolar, esse desenvolvimento da personalidade humana, utilizando o simbolismo bíblico, que justamente é utilizado muitas vezes para indicar a realização das perfeições celestes no mundo terrestre. Esse simbolismo é o simbolismo do número 7. Vocês já devem ter percebido que o número 7 aparece inúmeras vezes na Bíblia, a começar pelos dias da criação. 6, depende da maneira como você olha, são 6 ou 7. Vou tomar o sétimo aqui como fazendo parte da sequência. Então, são 7 dias da criação, são as 7 bem-aventuranças e os 7 enunciados do Cristo na cruz e tantas outras referências que se tem ali ao número 7. Em todos esses casos, se a gente reparar, o número 7 ele é como se fosse um ciclo.
ele é a realização dinâmica de uma perfeição celeste na Terra. Vocês imaginem uma realidade espiritual que quer entrar no mundo temporal. No momento em que ela entra no mundo temporal, no tempo, ela vai ter que se desdobrar. Igual quando você tem uma ideia e você quer botá-la na prática, não é muito diferente? A ideia é imediata aqui, mas quando você bota na prática, você tem que ir por passos. Então, uma realidade perfeita, quando entra no tempo, ela se desdobra em 7 etapas. Tá? O 7, então, é um número que, na maior parte das vezes, indica uma perfeição realizada no tempo. Uma perfeição eterna, uma realidade eterna se realizando no tempo. Só que tem um detalhe, porque nessa sequência de 7 pontos, o número 7, o último número da sequência, o último estágio da sequência, que é precisamente o 7, ele é sempre de uma natureza diferente das 6 estágios anteriores. Por exemplo, Deus vai lá e cria, ele trabalha em 6 dias, mas no 7º ele descansa. Então, Cristo vai lá e pronuncia 6 frases específicas. A 7ª é uma entrega, é uma união, é o momento da morte. Você tem lá 7 estágios de vida de oração, a 7 moradas de Santa Teresa, sendo que a última é a união absoluta com Deus. E a própria natureza apresenta esse simbolismo também. O arco-íris tem lá suas 6 cores visíveis. Apesar das pessoas falarem 7, se a gente olhar bem, são 6 cores. A 7ª é a união de todas elas, que é o branco. Então, o 7º estágio dessa sequência de 7 etapas é sempre como que um coroamento daquelas 6 etapas anteriores. Isso fica bem claro nos dias da nossa semana, né? Você tem que corresponder a esse simbolismo também. Então, na verdade, você tem uma sequência de 6 e um coroamento, um fechamento feito pelo 7º. O 7 é como se fosse a pedra angular. Você imagina um porte, uma porta assim, tem 3 pedras de um lado, 3 pedras do outro. Para ela se manter firme, tem que vir uma 7ª do alto, que dá a firmeza para ela. Então, o 7 é o número da pedra angular, é o número da contemplação, o número da santidade, da união de Deus, etc., da perfeição, do fechamento da perfeição. O número 6, por si só, já indica também, o número 6, o Santo Agostinho coloca isso, o número 6 é o primeiro dos números perfeitos. Por que ele é o primeiro dos números perfeitos? Veja bem, o número 7 não é um número perfeito, ele simboliza uma perfeição realizada na Terra. Mas o número 6 é um número matematicamente perfeito. Por quê? O 6 pode ser dividido por 6 mesmo, pode ser dividido por 3 e por 2. Você divide 6 por 6 dá 1. Você divide 6 por 3 dá 2. Você divide 6 por 2 dá 3. Se você soma 1 mais 2 mais 3 dá 6. Então veja bem, a soma das partes do número 6 dá o próprio 6. Então é como se fosse um número fechado em si mesmo. Se você faz isso, por exemplo, com o número 4, não dá. O 4 pode ser dividido por 4 e por 2. Dividido por 4 dá 1. Por 2 dá 2. Mais 1 mais 2 não dá 4, dá 3. Perceberam? Está dando para entender isso? Sim? Então o número 6, isso tudo a gente está falando, por um lado, para que a gente tenha esse simbolismo, a gente vai aplicá-lo às idades da vida humana e ver que a educação da criança está concentrada nos 3 primeiros dias da criação. Mas, por outro lado, para que a gente também perceba a sabedoria divina na hora de criar as coisas. Tá? Uma das coisas que faz a nossa vida espiritual ser muito morna é o fato de nós termos perdido o laço com a sabedoria divina na criação. E é esse laço que permite a gente acessar a sabedoria divina na Escritura. Porque a Escritura inteira é baseada na criação. Por exemplo, no número 7, que é um dado da criação.
O número 7 não aparece nas Escrituras pela primeira vez, aparece no mundo pela primeira vez. Então, além de ser um artifício simbólico, isso também nos ajuda a compreender essa presença da sabedoria divina na criação. Então, o número 6 indica a perfeição. Bom, Santo Agostinho vai dizer, e São Tomás de Aquino segue ele nesse sentido. Deus foi criar o universo, né? Vai criar com perfeição, e ele vai criar o universo como que em 6 dias, coroando esse universo no 7º, tá? Que é quando ele contempla, é quando ele repousa, ele vê a obra e descansa, por assim dizer. Como eu disse, o número 6 pode ser dividido por 6, por 3 e por 2. E o resultado vai dar 1, 2 e 3, que somados dão 6. Tá? Se nós pegarmos os 6 dias da criação, nós vamos perceber que eles também têm essas 3 partes. No primeiro dia, né, cria-se a luz. Tá? Tem uma escuridão total na terra, né, e Deus diz, faça-se a luz. Então é a criação da luz. Deus ainda não fez nada na terra. Ele simplesmente criou uma luz a partir da qual a terra vai ser configurada depois. Então o 1 aí representa o primeiro dia. Tá? O 2 representa os 2 dias seguintes. O dia 2 e o dia 3. No dia 2 e no dia 3, o que Deus faz? Ele começa a organizar a terra que agora já está iluminada. Embora ela ainda não esteja iluminada, a luz já existe. E Deus pode começar a dispor a terra de tal modo para que ela possa se tornar luminosa. Então, no segundo dia, Deus separa as águas de cima das águas de baixo e cria o céu, o firmamento. Tá? No terceiro dia, Deus junta as águas de baixo num canto, separa a terra e os vegetais começam a crescer na terra. A terra então já está iluminada, já recebe o calor e pode produzir vegetais. Tá? Então o 1 corresponde à criação da luz no primeiro dia, o 2 corresponde aos 2 dias seguintes, onde Deus está organizando, purificando a terra que estava obscura. Tá? Então você tem um período de luz, criação da luz nas trevas, um período de 2 dias que corresponde à organização e à configuração da terra e do céu, tá? E o número 3 corresponde aos 3 dias seguintes, onde Deus vai começar a povoar essa terra que Ele organizou e configurou nos 2 dias anteriores. Então, no firmamento que Ele tinha criado, Ele coloca pássaros, ou coloca o sol e a lua primeiro. Na água, nas águas de baixo, no mar, Ele coloca os peixes. Tá? Isso tudo no 4º dia. No 5º dia, Ele coloca... No 4º dia ele cria os luminares, cria o sol e a lua. Tá? No 5º dia ele coloca peixes nas águas e aves no firmamento que ele tinha criado, que ele tinha organizado. E no 6º dia ele cria os animais na terra, junto com os homens. Tá? Então veja bem, os 3 dias final da criação correspondem à obra de ornamentação da terra. Primeiro ele cria a luz, ele dá a sua presença para a sua criação. Depois ele configura, organiza, purifica, separando uma parte de cima da parte de baixo, fazendo aparecer o céu, juntando a água de um lado, a terra do outro. Isso é uma obra de separação. Deus está purificando a terra que estava obscura. É como se fosse a via purgativa da criação. E a partir do 4º dia, nos 3 últimos, ele começa a ornamentar isso. Ele começa a decorar a criação. Esse processo de decorar a criação é um processo pelo qual a criação começa a adquirir movimento próprio. Porque ele cria, por exemplo, os astros que se movem, ele cria os peixes que se movem, os pássaros que se movem, os animais que se movem e o homem que se move. Então, o movimento que anima a criação só passa a ser criado a partir do 4º dia, nos 3 últimos. Tá? Eu sei que isso pode ser um pouco confuso, mas façam um esforço. Depois a gente pode passar isso em texto para vocês meditarem com mais calma. O número 6 tem 3 partes, 1, 2 e 3.
Tá? A 1 corresponde à criação da luz, nas trevas e no abismo inicial da criação. O 2 corresponde aos 2 dias seguintes, onde Deus vai purificar essa terra e separar os elementos para poder ser habitado depois e decorado nos 3 outros dias, onde Ele vai criar os luminares, as estrelas, os peixes, os animais, as aves e o homem. Tá? Bem, como a educação também é um processo de desenvolvimento de uma perfeição no mundo, semelhante ao próprio Deus, a própria criação é semelhante a Deus e o próprio homem é semelhante a Deus. Como diz São Tomás, a criação é um cosmos, o homem é um microcosmos. Então aquilo que vale para a criação vale para o homem. Então a gente pega esse processo dos 6 ou 7 dias e aplica ao desenvolvimento da vida humana. E aí nós temos a famosa divisão cristã do desenvolvimento da vida humana, que são as 6 ou 7 idades da vida humana, tá? Que são infância, puerícia, adolescência, juventude, velhice e ancianidade, o finalzinho da vida ali, que é próprio dos anciãos. Tá? Em português a gente resume isso tudo em 3 etapas só, então nós não temos nomes, palavras boas para poder designar isso. Tá? Mas a primeira etapa corresponde, olha que coisa curiosa essa correspondência, né? A criança, quando nasce, ela é como uma terra vazia e informe. Quem lê o Gênesis, estou pressupondo que todo mundo conheça o Gênesis, né? No início, Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia e informe. As águas cobriam o abismo. E o Espírito de Deus estava ali só como que em potência ali, aguardando para exercer a sua ação. Então, isso corresponde à alma da criança. Né? A criança, ela é uma terra vazia e informe, ela não tem forma nenhuma. A criança, quando sai da barriga da mãe, ela é um caos. Ela não sabe o que fazer, não sabe o que sentir, tudo é confuso, tudo é agressão, tá? E você não pode esperar nada dela, a não ser que ela chore, tá? Porque ela é uma terra vazia e informe. Embora tenha uma luz ali, porque Deus cria a luz está ali dentro, tá? Mas ela está como que um espírito que está pairando ali, ó, que ainda não está atualizado, tá? Isso é o que a gente chamaria, isso é propriamente a infância. Isso vai do nascimento até os 7 anos. Tá? Do nascimento até os 7 anos, a criança é essa terra informe na qual a luz está começando a aparecer. A luz vai aos pouquinhos vencendo essa informidade da matéria, tá? Do 1 aos 7 anos. Então, o que é próprio dessa fase? A criança não tem luz própria, quer dizer, ela não tem capacidade racional, ela é como um animalzinho. Tá? Não sendo capaz de compreensão, ela não tem livre-arbítrio, então ela não tem nem domínio motor sobre os seus membros. Ela está na total dependência do pai, que vai ser o transmissor dessa luz para ela. A luz dela mesmo vai ser o pai. Quem vai separar nela a luz das trevas vai ser o pai, não vão ser os pais. No final desse período, né, quando você chega por volta dos 7 anos, você veja bem, o que acontece no Gênesis? Deus, vocês imaginem, toda a terra está submersa nas águas. Então não tem nada claro, nenhum relevo aparecendo, é só escuridão e água. O que Deus faz? Ele pega e separa as águas, joga um pouco para cima e deixa um pouco aqui embaixo. Com isso ele abre esse espaço que nós chamamos de atmosfera. Ele abre um espaço firme entre as águas de cima e as águas de baixo. Ele cria o firmamento. O firmamento, como o próprio nome já diz, ele dá uma certa firmeza, ele te permite distinguir entre as águas de cima e as águas de baixo. As águas são naturalmente símbolos de inclinações da alma humana.
Então, a partir dos 7 anos, a criança ela já tem um firmamento, a razão nela já está firme o suficiente para que ela possa, pelo menos, perceber que nela existem inclinações boas e inclinações más. Ela ainda não é capaz de administrar essas inclinações sem a ajuda do adulto. Ela precisa do adulto para conseguir administrar essas inclinações. Mas a consciência dela já consegue discernir entre essas inclinações. E é por isso que ela já pode ser considerada culpada sobre alguns aspectos. Ela já tem dolo, ou seja, ela já pode transgredir algumas coisas e já pode, inclusive, cair em pecado venial e mortal a partir dos 7 anos. Tá? Principalmente naquelas coisas que dizem respeito a ela. As coisas que dizem respeito ao mundo é mais complicado porque exige uma experiência de vida que ela não tem. Mas em relação a ela, tá? A vida mais íntima, ela já pode ser responsabilizada pelos seus atos numa certa medida. É claro que essa divisão, ela tem nuances, certo? É como no Gênesis. Fez-se uma tarde e uma manhã. Então, você tem no final do primeiro dia, já começa a amanhecer o segundo. Certo? A manhã que se faz no primeiro dia já é o início das coisas que estão acontecendo no segundo. Então, quer dizer que pode acontecer da criança desenvolver isso um pouco antes, ou pode acontecer de retardar um pouco. Tá? Então, a gente está dando um esquema geral que deve ser conformado à situação concreta de cada ser humano. Mas o fato é que Deus separa as águas de cima das águas de baixo e cria um firmamento. Esse firmamento aparece para a criança como um germe da sua razão, que já está se desenvolvendo, tá? E que, com o auxílio dos pais, vai se consolidando na forma de costumes, na forma de doutrina. O pai já está ensinando para as crianças, ela já tem liberdade, já tem um grau de livre-arbítrio, o pai já está ensinando para ela alguns bons costumes. E isso tudo vai fazendo esse firmamento se consolidar, tá? Dos 7 aos 15 anos, 14 anos mais ou menos. Tá? Então, esse segundo período, que é a puerilidade, a criança é pueril, é dos 7 aos 14 anos. Hoje é comum chamar essa idade de idade da razão, porque a partir dos 7 a criança já pode ser iniciada no sacramento da Eucaristia. Mas São Tomás de Aquino não considera essa como a idade da razão. A idade da razão mesmo é a partir dos 14. Porque na primeira fase, nos primeiros 7 anos, a criança não é capaz de usar a razão nem sozinha, nem com a ajuda de outro. Na segunda parte, a puerilidade, ela pode usar a razão com a ajuda dos pais. Sozinha ela não consegue. Na terceira fase, que é a adolescência, é que a criança vai começar a ser capaz de usar a sua razão por conta própria, independente dos pais. Então é ali que São Tomás vai colocar de fato a idade da razão. O que não quer dizer que a criança só possa receber a Eucaristia a partir dali. É só uma questão nominal. A partir desse momento, São Tomás de Aquino vai dizer, a criança já tem a razão dela está se desenvolvendo, ela já está sendo moldada pelos bons costumes, já está vendo a diferença entre o certo e o errado, entre as más inclinações e as boas inclinações. Na medida em que a razão vai ficando mais clara, o pai já pode usar da palavra e não somente dos castigos e dos prêmios, que é próprio até os 7 anos. Até os 7 anos, o São Tomás vai dizer, olha só, a criança não tem memória nenhuma. Ela não tem memória nenhuma porque ela não viveu ainda. Tá? Se ela não tem memória nenhuma, as experiências que chegam nela encontram como que uma alma virgem. Então ela está muito sujeita aos traumas. Então ele vai dizer, muito cuidado nesse período, porque experiências muito fortes, como a perda de um parente, sei lá, experiências muito fortes podem gerar um trauma na alma dessa criança que vai ficar para sempre. Por quê? Porque pegou a alma virgem, pegou a alma lá na sua base. Tudo que vir depois não vai desfazer aquilo, vai crescer por cima daquilo, e aquilo vai ficar como que latejando ali dentro, produzindo efeitos no futuro que depois, se a pessoa quiser descobrir qual é a raiz, ela não vai nem ter chance de encontrar mais direito. Então, a criança tem pouca memória, uma alma vazia de experiência, e por isso ela está muito sujeita às experiências traumáticas. Como ela não tem razão, você vai ter que educá-la na base dos prêmios e dos castigos. Você vai ter que castigá-la e vai ter que premiá-la.
São Tomás ainda diz, a criança nesse momento, como está passando por muitas transformações muito rápida, ela experimenta a vida como uma certa coisa ruim, uma coisa hostil. Então é muito importante fornecer prazer para a criança nesse período. A criança precisa do prazer, não como vício, mas como remédio para a mudança excessiva que ela está passando. Então, gerenciar os prazeres adequados para a criança nesse período, levando em conta que ela está, o tempo inteiro estão pululando afetos novos e coisas que ela não tem como compreender, nem por experiência, nem por razão. Então, o prazer vai como que adoçar a vida para ela, vai dar força para ela e curar essas truncadas que ela está recebendo da vida. E uma outra coisa que acontece ainda nessa primeira fase é que a criança tem um futuro muito grande. Tudo para ela é futuro. Então é muito próprio das crianças ter esperança, não no sentido da virtude, mas no sentido do sentimento. Elas não tiveram experiências frustradas, então para elas tudo é possível. Elas ainda é aquela história do adulto que fala para a criança: você vai entender. Você vai aprender, você vai viver e vai ver como é, que isso aí não dá em nada. A criança não entende isso, porque para ela aquilo ali é possível. O que faz a gente julgar as coisas como possível ou impossível, num certo sentido, é a nossa experiência. E ela não tem essa experiência, então para ela o futuro se abre. Não tem passado nenhum e o futuro é um leque imenso. E como ela não teve experiência nenhuma de dificuldade, para ela tudo é possível. Então você imagina uma alma virgem que tem uma esperança absoluta no futuro. Vocês entendam por que a chamada cultura da morte, os grandes grupos hoje que estão tentando, a batalha deles hoje é pela tomada da educação das crianças. É isso que eles querem. Reparem como que se tem falado em educação das crianças. Às vezes com uma boa iniciativa, mas quando o discurso vem de grandes empresas e grandes fundações internacionais, é no mínimo prudente espreitar isso, ficar atento, porque eles sabem que esse momento a criança é completamente vulnerável, ela é completamente moldável. É o perigo das ideologias quando aplicadas nessa fase. Uma ideologia para um adolescente já é perigosa, tá? Mas a gente vê isso em sala de aula, mas o adolescente, se ele foi educado numa família cristã, tem ali dentro já um firmamento que permite, diante de um bom amigo, de um bom professor, ele começar a distinguir as coisas. Agora, se você pega a criança na fase anterior, não tem quem tira mais os efeitos daquilo ali. Então a ideologia diante de uma criança na infância, é uma coisa perigosíssima, e é o que eles querem, ensinar ideologia de gênero, ensinar o que for para criancinhas de 4, 5, 6 anos de idade. Então isso é uma coisa perigosíssima. Mas a partir da puerilidade, ela já adquire ali o firmamento, com a ajuda dos pais, ela já tem uma certa autonomia, já tem um grau pequeno de experiência ainda, mas é alguma coisa. Tá? O futuro vai se estreitando aos poucos. Por quê? Porque nessa fase, já dotada de um grau de livre-arbítrio, a criança já é capaz de fazer promessa. Ela já pode fazer promessa, não no sentido da promessa religiosa, embora também, mas ela é capaz de ver o futuro. O que nos faz ver o futuro é a razão, que sobrevoa, que ela vai para trás e vai para frente. O nosso corpo só nos dá acesso ao presente. Como a criança na infância é só corpo, quase não tem alma ali, ela só vive no presente, como um cachorrinho. A razão começou a se desenvolver, ela começa a ver o futuro e o passado. E ela se torna capaz de fazer promessa, ou seja, a consciência que ela tem dela mesma se torna mais firme, e ela é capaz de dar uma palavra agora e manter a sua identidade até o cumprimento dessa palavra no futuro. Antes disso, a criança fala uma coisa aqui agora, depois ela faz outra, e se você for questioná-la, ela nem entende, porque para ela eram duas pessoas diferentes que estavam ali. Ela vai falar: não fui eu e pronto. O que ela está querendo dizer? Eu não quero que seja eu.
E não me parece que tenha sido eu, porque aquela hora eu estava fazendo uma coisa, agora eu estou fazendo outra. Como é que sou eu? Hoje, alguns intelectuais pensam assim hoje, né? Estão lá na infância. Essa coisa de cada dia eu sou um novo eu, né? Bem, a partir da puerilidade, a criança já tem uma noção, peraí, eu sou a mesma pessoa, ainda que seja uma noção fraca, que vai se desenvolvendo até os 15 anos. É lá nos 15 anos que essa noção vai estar firme, mas o desenvolvimento já começa a partir dos 7. São Tomás vai dizer, ela pode, por exemplo, pensem, lá na época de São Tomás de Aquino, nesse momento, os pais podem incluir, com a ajuda dos pais, a criança pode até contrair um esposo ou uma esposa. Não é matrimônio, não é contrair o matrimônio, mas é ser prometida, ser feita uma aliança, como aconteceu, porque mas foi cedo demais, né? Foi muito cedo, ainda não está na hora. A Letícia está prometida para o meu filho Antônio, né? Mas ainda estão essa promessa foi arbitrária dos pais, né? As crianças não tiveram nenhum envolvimento, então ela não tem tanto valor assim. Mas a partir dos 7 anos a criança já pode, segundo São Tomás de Aquino, ela já tem autonomia suficiente para... Isso pode ser anulado depois, evidentemente. Quando ela fizer 15 anos, ela pode falar, não, agora com o meu juízo próprio eu não quero. Tá? Mas isso já pode ser feito, como ela também já pode entrar para a vida religiosa, ela pode fazer um voto religioso. Ela já pode fazer um voto religioso. Isso tudo, quanto mais para o final, quanto mais próximo dos 15 anos, mais madura ela vai estar. Certo? Que é onde a coisa vai estar plenamente desenvolvida. Então, é uma questão de gerenciar. Dos 15 anos para os 25 anos, você tem aí a adolescência. Na adolescência, o que acontece? As águas, no dia da criação, no terceiro dia, as águas são juntadas num canto e a terra aparece pela primeira vez. Pela primeira vez, a terra vem à luz. O sol aquece a terra, a luz aquece a terra e vegetais começam a ser produzidos ali. É o primeiro elemento vivo que começa a aparecer naquela terra que, quando estava coberta pela água, não podia produzir frutos. Então, o mundo começa a se configurar com mais clareza, o relevo da terra começa a aparecer. Então, na adolescência, a razão da criança já encontra autonomia o suficiente para que ela possa ser responsável como que integral por si mesma, pelo menos nas questões relacionadas ao direito natural e ao direito divino. Ela já tem autonomia no que diz respeito à sua vida pessoal. Tá? E isso é simbolizado por essa terra. O que é essa terra? Dentro da alma dela já se criou um espaço livre das influências dos impulsos. Aquilo que era só um firmamento que separa uma coisa da outra, que era só uma capacidade de distinguir, agora criou lá dentro um terreno imune à influência das águas, à influência das paixões. Tá? E é esse terreno que, recebendo o calor e a chuva, que são as influências que vêm do alto, as boas inclinações da própria alma humana, vai começar a produzir fruto, que são as virtudes. Então, dos 15 anos aos 25 anos, aquela criança pode começar a ser educada de fato para aquilo que é o objetivo último da educação, as virtudes. Até então, ela tinha que ser enquadrada, seja por meio do castigo ou da pena, seja por meio do aconselhamento ou da disciplina, ela tinha que ser enquadrada nos costumes. Tá? Ela faz o bem, mas ela não sabe muito bem por que ela tem que fazer aquilo. Ela até tem uma noção de que é certo seguir o que o meu pai está falando, mas eu não sei por que é assim. A partir dos 15 até os 25, ela já começa a ter noção de compreender, então por isso que o meu pai não deixava eu fazer isso, por isso que a minha mãe me obrigava a fazer isso. Então agora eu estou entendendo. Aí o motor da vida dela passa a ser a própria razão dela, e não mais a razão do pai. Então ela já é capaz de usar a sua razão sozinha, independente dos pais. Aí ela já pode, inclusive, casar, de fato. Aí ela já está pronta para contrair matrimônio. Tá? Embora, por ainda ter pouca experiência,
por ainda não ter encontrado uma luz dentro de si mesma, porque veja bem, o sol só vai ser criado no 4º dia. Já existe uma luz iluminando ali, mas essa luz vem direto de Deus. Não existe na criação ainda uma forma física que concentre e irradie a luz. A luz está vindo como que por um milagre. O sol vai ser, por incrível que pareça, o sol é criado depois dos vegetais. Os vegetais que crescem no 3º dia não crescem em virtude de um motor próprio, mas em virtude de uma força que vem de fora. No caso da criança, os pais, o costume, a disciplina, a doutrina ensinada. A partir ali na adolescência, dos 15 aos 25, mais para o final, ela já começa a estar em condições de perceber dentro da sua própria alma, né, aquilo que os filósofos vão chamar de verdades universais, ou a verdade universal, ou o próprio Deus. Ela já está em condição, certo, de desenvolver uma percepção de Deus que seja intrínseca e não mais extrínseca. Assim, Deus não é só uma coisa que existe porque meu pai falou, porque eu ouvi, porque eu até acredito, tá? Porque eu tenho medo ou qualquer coisa desse tipo. Não, eu estou percebendo, usando a minha razão, eu já estou percebendo logicamente e intuitivamente que existe um ser absoluto que me mantém na existência. Ela já está em condição de fazer isso. Veja só, nada disso é natural. Tudo isso exige que os pais estejam usando os procedimentos corretos para extrair isso de dentro da criança. Se você deixar só a natureza trabalhar, ela vai ficar naquele estágio lá dos 7 anos. Tá? Então a gente está pressupondo que os pais estão ensinando a linguagem, ensinando bons costumes, tá? Contando histórias adequadas para a criança, para ilustrar o imaginário dela, dando a disciplina, punindo, tá? E dando condições para que, chegando ali entre 20 e 25 anos, ela consiga perceber, peraí, a minha inteligência, a minha alma, ela é uma lua, e a lua recebe a luz de uma coisa que tem luz própria, que é o sol. A minha alma não tem luz própria. Tem dia que eu erro, tem dia que eu desobedeço, tem dia que eu me sinto um canalha, mas tem dia que eu me sinto uma pessoa boa. Essa luz que me faz ser uma pessoa boa não vem de mim, vem de um outro ser, cuja presença está dentro de mim. Então o sol é um símbolo daquela luz que vem direto de Deus dentro do cosmos. Então ela vai perceber a presença de Deus dentro dela. Isso no final da adolescência. E vai perceber que a alma dela, quando iluminada por essa presença divina, ilumina as trevas, a noite, que é a sua própria vida. Até aqui, tá? Nesses 3 primeiros dias, nós temos a educação da criança, da infância, da puerilidade e da adolescência. Até aqui nós consideramos ali hoje nós chamaríamos tudo isso de criança. Tá? Até ali o filho está sob a égide do pai em alguma medida. Tá? Tanto é que hoje a gente fala 21 ou até 18, né? Mas São Tomás vai dizer, a partir dos 25 que a criança adquire uma autonomia total, não só em relação a si, mas em relação ao mundo também. Tá? Então ela pode dispor de bens específicos, pode assumir responsabilidade jurídica perante o mundo e etc. Tá? Mas até ali ela ainda tem uma certa dependência dos pais. Uma coisa interessante que o São Tomás coloca é que, como as crianças podem, como o ser humano pode contrair matrimônio muito cedo, pela própria natureza das coisas, até porque a mulher tem um período fértil que se esgota muito rápido, então a própria natureza exige que o matrimônio seja, numa certa medida, não se demore muito para contraí-lo. Muitas vezes os casais contraem matrimônio e têm filhos sem ter a experiência necessária para educar esses filhos. São Tomás vai dizer, isso é normal. Normal, por quê? Porque o normal não é exatamente essa forma familiar que nós temos hoje, que é a família nuclear. O normal é tal como acontecia até, sei lá, século XVIII, XVII. Até a Revolução Industrial, pelo menos é assim. A Revolução Industrial que eu acho que começou a bagunçar isso. A família morava todo mundo junto.
A criança era educada pelos pais, mas naquilo que os pais não tinham experiência para educá-la, os anciãos da família educavam. E você vê que na medida em que isso se tornou uma coisa inviável, os anciãos passaram a serem ilustrados na nossa sociedade como crianças. Hoje o que tenta se fazer com as pessoas mais velhas é uma coisa horrível. Vestem lá senhoras de heavy metal para fazer propaganda de sei lá do que, elas próprias se vestem como adolescentes e, em última instância, vão ser consideradas inúteis pela eutanásia. Porque a grande função deles é o quê? Eles são o relicário de uma experiência de uma vida inteira. Então, eles que vão dar o suporte para aqueles pais que já possuem filhos, mas ainda não estão totalmente emancipados, porque não tem experiência suficiente para educar esses filhos. Então você tem uma concepção de uma família mais extensa, é uma linhagem, tá? É uma linhagem, é um corpo familiar mais extenso. Tá? E eu acho que na medida em que nos é possível, dadas as condições de vida que nós temos, é bom estreitar esses laços. É claro que esse trabalho só pode ser feito para as próximas gerações. Para trás é muito difícil de fazer, mas para as próximas gerações isso pode ser feito. Tá? Não que nós tenhamos que morar todos juntos exatamente, mas deve existir alguma maneira de tentar devolver a dignidade dos anciãos, que inclusive ganham um cabelo branco também como um elemento simbólico. Deus dá o cabelo branco para as pessoas mais velhas, porque o cabelo branco é o símbolo da sabedoria. Tá? Então, é importante frisar isso. É importante também frisar o papel da lei. O São Tomás vai dizer, algumas crianças, porque o que acontece? Embora a criança seja uma alma virgem do ponto de vista da experiência, ela não é virgem do ponto de vista da inclinação. Ela traz inclinações na sua alma que derivam do seu corpo. O corpo da criança é feito de elementos minerais, é feito de matéria. Essa matéria gera uma ressonância na alma da criança, que inclina a alma da criança em algumas direções. Mais ou menos como sabe quando a gente bebe a água do filtro de barro, não fica um gostinho de barro na água? Então imagina que o filtro é o corpo, a água é a alma. A alma recebe um gostinho, um tempero, um temperamento que vem do corpo. Então a criança já traz um temperamento de nascença. Existe uma classificação desse temperamento e é muito importante porque você vai agir em cima desse temperamento. Tudo que você vai fazer com a criança, desde a infância, passando pela puerilidade até a adolescência, vai ser um trabalho que se exerce em cima de inclinações que derivam do corpo da criança. Ela pode ser mais irada, ela pode ser mais introspectiva, ela pode ser mais extrovertida, mais introvertida. E você vai ter que gerenciar os castigos e prêmios, a disciplina, as palavras, tudo vai ter que ser dosado segundo essa inclinação que a criança já traz. Ora, dependendo do composto material do qual o indivíduo é feito, algumas crianças podem, em alguns casos, pode acontecer de terem inclinações muito difíceis de serem disciplinadas por meio das palavras. E o pai não consiga dar conta de educar a criança somente pelo uso da palavra, porque ela não é dócil o suficiente para isso. E São Tomás vai dizer, não cabe ao pai colocar a criança num estado de servidão, porque a criança, embora a gente diga que ela seja como um animalzinho no começo, tem uma diferença, porque o animal é usado como instrumento do homem, a criança não, ela vai ser educada para a autonomia dela. Então, se você coloca ela num estado de servidão total, você vai criar um covarde, você vai criar uma pessoa medrosa, em última instância. Então, você não pode submeter a criança totalmente. Para isso, São Tomás vai dizer, existem as leis. As leis civis também fazem parte da educação da criança, principalmente para aquelas, já no estágio da adolescência, que são rebeldes o suficiente para não conseguirem serem moldadas pela disciplina, pelas palavras, pelos prêmios e castigos dos pais. Então, elas vão ser moldadas, elas vão ser educadas para a virtude através do temor e da punição da lei. São Tomás diz que tem duas formas de você educar, seja pela palavra, ensinando as virtudes, duas formas de adquirir virtude, que é o objetivo da educação, seja por meio da palavra ou por meio da lei.
por meio da palavra é melhor, mas nem toda criança tem temperamento suficiente para ser educado somente pela palavra. Algumas vão exigir uma disciplina mais rígida, tá? E dependendo da idade e do caso, vai ser a própria lei. Então, faz parte da educação da criança uma sociedade com boas leis, tá? Com leis que fomentem na criança rebelde o medo de agir de forma viciosa, tá? E esse medo vai fazer com que ela repita o comportamento virtuoso tantas vezes que chega um certo momento em que ela adquire esse comportamento, ainda que não tenha adquirido pelo ensino. Porque o que torna uma coisa um hábito é a repetição. Se o sujeito repete muitas vezes um comportamento bom por medo de ser preso ou de ser punido de alguma maneira, ele acaba adquirindo aquele comportamento bom. É uma maneira de educar também, tá? Não sei se vocês estão percebendo, mas o mundo em que nós vivemos hoje é totalmente, ele impossibilita quase que totalmente isso que a gente está falando aqui. Tá? As leis fomentam o contrário, fomentam os apetites mais baixos da criança, né? Permite que a criança condene o pai, né? Assim tem lá os assistentes, como é que chamam? O conselho tutelar, que muitas vezes está para colocar pai e filho contra pai, e é obrigado a ensinar a ideologia. Agora na Argentina, tem uma cidade na Argentina que já tem uma lei que proíbe os pais de ensinarem as crianças a rezar. Os pais não podem levar a criança na igreja, não podem ensinar as crianças a fazerem gestos religiosos, nem repetir orações específicas. Não pode fazer isso. A criança só pode agradecer a natureza, agradecer a felicidade, agradecer os amigos, porque a religião tem que ser escolhida pela criança quando ela estiver numa idade racional. São Tomás vai falar, claro que não. Se o pai puder adiantar, se ele percebe a inclinação do filho para a vida religiosa, ele pode botar o filho na vida religiosa na infância, embora não tenha voto. O próprio São Tomás entrou, se eu não me engano, com 8 anos de idade no mosteiro. Com 18, eu acho que ele sai, depois retorna com 22. Falou, era isso mesmo. Os meus pais acertaram, a minha inclinação era para ser monge. Então São Tomás não vai se opor ao pai determinar o futuro da criança, do ponto de vista de gerenciar uma inclinação. Agora, é claro que o pai tem que ter feito todo esse processo para poder estar agindo com a inteligência. Se o pai ainda, apesar de ter 40 anos, 30 anos, ainda está na fase da puerilidade, não adianta. Ele vai educar a criança com os apetites deles, com a raiva dele, com o medo dele, ou seja, sabe-se lá com o quê. Então a gente está dando aqui um esquema ideal. Esse esquema ideal, obviamente, tem que ser aplicado de forma dinâmica a situações concretas. Se um pai consegue desenvolver a criança até o ponto no qual ela consegue desenvolver as suas virtudes próprias, ou seja, ter aquela terra separada da água dentro da sua alma, capaz de produzir os vegetais, que são as virtudes, essa criança já está pronta para prosseguir a sua educação por conta própria. Ela já está pronta ali para a vida ascética, por assim dizer. Mais ainda se ela já conseguir sair de casa percebendo a presença de Deus dentro dela, percebendo a dependência da alma dela em relação a Deus, da lua em relação ao sol. Que aí é melhor ainda, porque São Tomás vai dizer, no estado decaído, o ser humano depende da graça divina, não só para adquirir as virtudes infusas, que vão tornar a pessoa santa, mas também para adquirir as virtudes naturais. Adão só precisava da graça divina para adquirir as virtudes infusas, que tornariam ele santo, que tornavam ele santo. As virtudes naturais ele adquiria por esforço próprio, porque a natureza dele não estava danificada. Mas a nossa natureza está danificada pelo pecado original. Então a gente precisa da graça tanto para adquirir santidade, quanto para nos tornarmos seres humanos perfeitos, independente de ser santo. Só para ser um ser humano completo, nós já precisamos da graça. E se a criança não encontra esse sol dentro dela, se ela não encontra esse sol dentro dela, ela não é capaz de passar para o dia seguinte, onde Deus vai começar a criar seres vivos dentro das águas, ou seja, o ser humano vai ser capaz de agir no meio do mundo. O mar é o símbolo do mundo turbulento, e a criança só vai ter força para agir no meio do mundo, sem ser levada pelo mundo, se ela contar com a ajuda da graça.
O ser humano, sem a ajuda da graça, não consegue agir no mundo de forma virtuosa. Ele é carregado pelas ondas do mar. E vai ser capaz também de ver nesse firmamento que está dentro da alma dela, lá pertinho do sol e da lua, os pássaros, que são como que virtudes infusas que vão começar a surgir na alma dela. Isso tudo ali no 5º dia. E passar para o 6º dia. No 6º dia, o que acontece? Cria-se os animais e cria o homem, imagem e semelhança de Deus, que vai reinar e governar toda a criação, que é como um Deus perante a criação. Então, em última instância, nessa 6ª fase, onde a criança está ali na velhice, ela se torna... A criança está na velhice, né? A criança deixou de ser criança e se tornou quase um ancião, né? Um senil, na palavra correta. Ela se torna senhora de si mesmo, ele se torna senhor de si mesmo. A sua razão agora, movida pela graça, controla e organiza e administra todos os seus impulsos, seja em relação a si mesmo, seja em relação ao mundo. Tá? Ela já é uma imagem de Cristo, do Adão, por exemplo. Tá? Se ela chega nesse ponto, o 7º dia, que é o coroamento, é o descanso. É o grande prêmio que ela vai receber. Ela está preparada para a visão beatífica, para a santidade, para a união estática com Deus. Tinha muito mais detalhes para falar, mas eu já sabia que não ia dar muito tempo. Mas assim, eu espero que não tenha sido mais confuso do que me pareceu daqui, e que tenha dado para vocês perceberem que Deus já nos ensinou como educar a criança quando Ele criou o mundo, porque o ser humano é um pequeno mundo, é um microcosmos. E se a gente tiver isso em mente e meditar bastante nisso, a gente tem um mapa de como se faz isso. O mapa de como se faz isso, por mais difícil que seja. Então, acho que é isso. Meu tempo se foi. Muito obrigado.